E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma, entre aspas, aula de inglês com Harvest Moon. Semana passada não tive como fazer um vídeo porque eu tava me sentindo um pouco mal. Quem viu o vídeo da dieta sabe do que eu tô falando, mas hoje eu tô me sentindo melhor, eu comi bastante, tô bem energizado, né? Acordei hoje de manhã, postei um stories comendo pastel e hoje estamos aqui firmes e fortes para fazer mais um vídeo para vocês. Então a gente já conversou com o prefeito, já conversamos com o Zac, então vamos pular alguns slides para ir já falar com a Karen. Então, com a Karen, ela falou a seguinte frase aqui, ó. I heard that someone new had taken over the farm. Então, esse I heard quer dizer que eu ouvi dizer, eu ouvi que, né? I heard that someone new, alguém novo. Someone new, alguém novo had taken over the farm. E aí, saca só. Tinha assumido a fazenda, farm. E que engraçado que aqui nesse jogo eles falam bastante farm. No de Super Nintendo eles falavam bastante ranch. Então tá vendo que realmente não tem uma grande diferença entre os dois. Tanto é que eu até esqueci em português a diferença de rancho para fazenda. Se não me engano, rancho é porque tem animais. Se bem que isso aqui também tem animais, eu não sei a diferença. Mas não, isso não importa, né? E aqui temos uma expressão que a gente provavelmente já viu antes, mas vamos rever, que é o to take over. To take over é assumir alguma posição, tomar posse de alguma coisa. Então, você assumiu a fazenda, você tomou posse da fazenda, então você took over the farm. O verbo to take ele tem três formas, que é o to take, took, que é o passado normal, e depois o taken. E daí essa terceira forma do taken, a gente usa depois do have, a gente usa depois do had ali também, que é uma regra um pouquinho complicada para explicar agora, mas é uma coisa que faz bastante sentido no contexto. Por exemplo, eu ouvi dizer que alguém tinha tomado posse da fazenda, né? Assumido a fazenda. Nesse caso também poderia usar o passado simples, né? Poderia falar assim, someone new took over the farm. Esse caso em específico não tem tanto problema assim. Tem uma regrinha por trás, tem alguns casos interessantes de quando que você vai usar o had, quando que você vai usar o have, quando que você vai usar o passado normal. Se a gente chegar em algum exemplo melhor, eu explico a diferença para vocês. Ou vocês podem até pesquisar isso no Google. O nome disso daí é Present Perfect e Past Perfect, né? Que são os PP, os PP. Então, se vocês quiserem ter mais contato com isso, dar uma estudadinha na regra, vocês podem dar uma olhadinha lá. Qualquer pergunta, vocês me mandam nos comentários, beleza? Ela fala assim pra gente, Your name is Gostosão. O nosso nome é Gostosão, porque, fala sério, o nosso nome a gente é chique, né? Your name is, seu nome é. Né? Se eu quisesse falar o nome dela eu colocaria Her name is. O nome dele é His name is. Então é bom vocês sempre tentarem mudar um pouquinho a frase para ver se vocês estão afiados, né? Daí qualquer coisa a gente já revisa os possessivos, que é o your, her, his, their, our, coisas assim. My também. Então eu recomendo vocês, toda vez que vocês lerem uma frase nova, vocês lerem uma frase, tenta mudar ela um pouquinho. Em vez de falar o seu, eu falo dela, falo dele, falo o nosso, falo deles. Né? Se eu quisesse falar, por exemplo, o nome deles são João e Maria, daí eu mudaria um pouquinho aqui, seria Their names are João and Maria. Trocaria o name, colocaria names, que é plural, e daí como é plural eu não colocaria o is, colocaria o are. Então é interessante você fazer esse jogo de palavras para ver se o seu inglês está afiado mesmo. Porque basicamente o inglês é o processo de criação de frases, certo? Uma nova língua, assim, você quer aprender uma nova língua, você vai estar criando frases numa velocidade muito rápida. É basicamente o seu subconsciente que vai criar as frases. Se você tiver que pensar muito para chegar numa frase, você vai perder o momento de falar com alguém, você vai perder o momento de uma piada, você vai estar no telefone e tipo, a pessoa não vai querer, não vai ter muita paciência para ficar te esperando, vai ficar uma conversa meio pausadinha, né? Não vai ficar uma conversa fluida. Então, esse tipo de exercício é muito bom porque ele cria essa velocidade. Como é que você ganha essa velocidade? Como é que você faz o seu subconsciente aprender o inglês a ponto que você consegue sonhar em inglês? É repetição, 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 repetição. Muitas escolas de inglês falam assim, isso daí é muito ruim ficar repetindo muito, porque é um ponto de venda negativo, né? Eles falam assim, a nossa escola não tem papagaio, a gente faz uma aula mais diferente, mais divertida, blá blá blá. E isso é legal. Só que é aquela coisa, para você aprender, por exemplo, a fazer os melhores edits no Fortnite, para você ter uma mira excelente no CSGO, para você aprender a dirigir,
você precisa treinar o seu corpo, treinar o seu cérebro para ser o mais rápido possível. E isso vem com a repetição, vem com a prática. Então, toda frase nova que você for fazer, se você sentiu que se demorou demais, continue fazendo. Eu já não parei de fazer esse tipo de exercício porque eu sei todos os possessivos muito rápido, né? My, your, his, her. Para mim já é fácil. Se isso é difícil para você, então você pode treinar até ficar tão fácil quanto é para mim, certo? Por exemplo, no coreano que eu tô aprendendo agora, tudo é novo para mim. Eu não sei falar o porquê, não sei falar o que, não sei falar quando, não sei falar como. Então tudo isso é novo para mim e eu tô me esforçando cada dia mais para pegar essa praticidade e essa velocidade na hora de falar as coisas. Em inglês eu já passei dessa fase, já estou no nível um pouquinho mais avançado. Mas você tem que respeitar o seu nível. Se você viu que essa frase está muito fácil, ignora, parte para outras, né? Por exemplo, vamos voltar um slide, vamos pegar o exemplo do take over. Vamos inventar uma frase com take over, certo? E daí com a criação de frases, você vai ver como a expressão muda um pouquinho. Por exemplo, vamos falar que sim, the new manager will take over tomorrow. Quer dizer que o novo gerente, ou a nova gerente, vai assumir amanhã. Will take over tomorrow. Eu também poderia falar, the new manager is going to take over tomorrow. Ele vai, né? É a mesma coisa. Will is going to é basicamente a mesma coisa. Mas, por exemplo, eu posso falar I hate when my brother takes over my wardrobe. Eu odeio quando meu irmão toma conta, tipo assim, toma posse do meu guarda-roupa. Quer dizer que ele, tipo, é muito entrão, fica, tipo, tratando como se fosse dele. Tá vendo que tem esses dois significados do takeover? Coisa que na hora que você for fazer a frase, você vai experimentando. E se alguém tiver alguma dúvida, falar assim, putz, essa frase, será que combina? Será que essa frase ficou certo? Manda um comentário pra mim, pode mandar no Discord, pode pesquisar na internet. Tem várias comunidades para aprender inglês. E isso que vai trazer um pouquinho de vida na sua língua, que você vai realmente sentir uma diferença. É uma das melhores dicas para você conseguir destravar numa língua, na minha opinião, né? Vamos continuar com os slides então. Daí, tá vendo que ela perguntou o seu nome e ela fala assim, ó, mine's Karen. O meu é Karen. E tá vendo que o apóstrofo S quer dizer que é só o mine e o is juntaram. Você pode juntar numa palavra só. Isso é bem comum no inglês. E não é para você ler, tem muita coisa, isso acontece bastante. Não é para você ler mine is Karen. Você não tem por que ler assim, você está se esforçando mais. O motivo dessa contração é para ficar mais fácil. Então, leia mais fácil. Fala mine's Karen, já junta os sons, né? Várias vezes quando, por exemplo, o I, ou eu, né? O I e o will estão contraídos, ele vira I'll. Tipo um caipira falando alho, né? I'll. Bota o alho aí no arroz. É tipo isso daí, I'll. Tem muita gente que fala I will. Pode falar? Até que pode, tipo, é a mesma coisa. Mas você está trabalhando contra Deus, como falam, né? Você está nadando contra a maré. Você tá ali, a contração tá ali para ser mais fácil para você. Então respeita a contração e fala contraído mesmo, que vai ficar bem mais fácil. No início você pode ter um pouquinho de dificuldade de não saber como que fala. Mas é bem importante que você pratique isso para você falar mais fluido, né? Juntar todas as palavras. É basicamente um linking sounds ali. Beleza? Vamos pro próximo slide. Então vamos falar com o Rick aqui, ó. So, you're the new guy at the farm, né? Então, você é o novo cara, o novo rapaz na fazenda, at the farm. Acho que não tem nada de muito tinha aqui, exceto you are. Tá vendo que ele tá contraído? Você não vai ler assim, so you are the new guy. Você fala, so you're the new guy. Já junta. Não precisa ler separado. Fica feio assim e você tá trabalhando, nadando contra a maré. Não faz sentido. Gostosão is not a bad name, I suppose. Gostosão não é um nome ruim, eu acho, né? I suppose. My name's Rick. Meu nome é Rick. Tá vendo que toda vez que o jogo pôde contrair alguma coisa, eles contraíram. É your, names, gostosãos. Então essa é uma dica para vocês. Toda vez que vocês puderem contrair, contraiam, porque isso vai trazer um pouquinho mais de naturalidade na hora de você escrever e na hora de falar também. Não é informal contrair. Isso daí acontece o tempo todo, isso daí é esperado no inglês, tá bom? I live here with my mom and sister. Popuri.
Bom, eu sempre leio Popurrí, não sei se em inglês eles mudam um pouquinho a pronúncia, mas pelo meu costume eu sempre falo Popurrí, é normal. Então eu moro aqui com a minha mãe e minha irmã, Popurrí. Daí falando com ele de volta, ele muda um pouquinho o diálogo, né? Hey, gostosão, my mom asked me to do some shopping. Quer dizer que minha mãe me pediu, asked me to do some shopping, para fazer compras, to do some shopping. Lembrando que o shopping de lugar mesmo, eu vou pro shopping assistir um filme, não se fala shopping em inglês, ele se chama de mall. Você até pode falar shopping mall, mas você precisa colocar o mall, porque shopping em inglês é fazer compras. Então, to do the shopping é fazer as compras. Oh, I need to do some shopping. Tem que fazer um pouco de compras. Você precisa comprar alguma coisa, fazer compras, né? E outro verbo que é interessante, que outra coisa que eu achei bacana, é o ask. O ask tem várias formas de ser utilizado. Uma das formas mais comuns é para perguntar. Por exemplo, the student asked the teacher a question. O aluno fez para o professor uma pergunta, quer dizer que ele perguntou uma pergunta. Em português fica estranho falar perguntar uma pergunta, em inglês não tem esse problema. Mas quer dizer que ele fez uma pergunta para o professor. Ou você pode pedir para alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, my dad asked me to wash the car. Quer dizer que meu pai me pediu para lavar o carro, to wash the car. Então você pode tanto perguntar alguma coisa para alguém, ou você pode pedir para alguém fazer alguma coisa, né? Você pode pedir por dinheiro, pedir por qualquer coisa. Você também pode falar, por exemplo, hoje eu tenho que te perguntar alguma coisa. I need to ask you something. Ou pode ser tanto perguntar quanto pedir, depende do contexto. Então, o ask é um bom verbo para vocês praticarem, criar mais frases. Vamos inventar uma frase aqui, por exemplo. Eu tenho que perguntar para ela sobre a prova. I need to ask her about the test. Quer dizer, perguntar sobre a prova seria ask about the test. Perguntar para ela seria ask her. E daí não é mais she. Geralmente quando é o objeto da frase, a pessoa é o objeto da frase, isso daí é um tema meio que específico de gramática e tal. Pense assim. Vou explicar de outra maneira. Se eu quero falar, por exemplo, eu gosto de você, eu falo I like you. Beleza? Se eu quero. Só que vamos inverter. Você gosta de mim. Tá vendo que eu não falo você gosta de eu? Certo? Fica estranho falar assim, você gosta de eu. Mesma coisa em inglês. Eu não vou falar assim, you like I. Eu vou falar, you like me. Beleza? Então é basicamente isso. O que acontece no inglês é que tem vários outros. Por exemplo, o he, que é o ele, quando ele está no final da frase, ele vai virar him. O she, né, que é o ela, quando está no final da frase, vai virar her. Então, é mais ou menos essa a regra, né? Não é 100% certa essa explicação, mas é bom para vocês pegarem uma ideia. Por exemplo, eu quero falar assim, ele gosta dela, eu vou falar he likes her. Se eu falar he likes she, fica tão estranho quanto falar você gosta de eu. Fica muito estranho. Vamos mudar, vamos inverter a ordem na frase. Vamos falar ela gosta dele. Eu posso falar she likes him. Beleza? Legal. Vamos falar, por exemplo, nós gostamos deles. Vai ser we like them. Eles gostam da gente, vira they like us. Então, outra coisa para vocês praticarem aqui. Se isso dá fácil para vocês, que o I vira me, que o she vira her, que o he vira him, que o we vira us, e assim por diante, daí vocês não precisam praticar mais, né? Como eu já, por exemplo, ou quando a pessoa já está um nível um pouquinho mais avançado. Se vocês acham que vocês precisam praticar isso, pesquisa a tabelinha certinha e cria um monte de frases. E é nessa tentativa e erro de criar as frases, de experimentar com a língua, que você vê o que combina e o que não combina, né? Precisar de ajuda, podem mandar mensagem aqui no canal. Vamos pro próximo. Olha o Barley, o velho, né? What is this? O que é isso? A new face in town, uma cara nova aqui na cidade. How intriguing, né? Que louco, que massa. The name is Barley, meu nome é Barley, né? How do you do? Como é que você tá, né? Prazer em conhecê-lo. How do you do? Se alguém falar how do you do pra você, você responde how do you do. É meio que um
eco, né? Você não precisa falar assim, oh, I'm fine. Só responde how do you do. É um cumprimento um pouco engraçado. I like to visit the mayor's house on Mondays. Eu gosto de visitar a casa do prefeito nas segundas-feiras. Toda vez que eu falo nas segunda-feiras, nas terças-feiras, nas quartas, nas quintas, sempre vou usar o on na frente. Tipo, na segunda-feira é on Monday. Na terça é on Tuesday. Se eu quero falar, por exemplo, nas quartas e sextas, eu vou falar on Wednesdays and Fridays. Então, dias sempre vou colocar on. No final de semana é on the weekends. No meu aniversário eu vou falar on. Então, dias é sempre on. E daí é aí que você vai ver como que você vai encaixar essas preposiçõezinhas. Por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade com isso. Quando que vai usar o in, quando que vai usar o on, quando que vai usar o for, quando que vai usar o at. Daí depende de casa para casa. Por exemplo, dias de semana, sempre on. Meses é sempre in. In March, in May, in April. E horário, por exemplo, é sempre at. At 7, at 8, at 9, certo? Então não se preocupem muito com qual que eu vou usar aqui, vai ser o in, on ou at. Que isso daí pega com o tempo, pega com a experiência, com mais vivência você tem no inglês, mais rápido você vai pegar todos esses detalhezinhos. Eu, por exemplo, nunca tive que decorar uma lista de quando que vou usar o on, quando que vou usar o in, quando que vou usar o at. Porque acaba que listas nesse gênero, acaba que você esquece bem rápido, certo? Então, eu prefiro muito mais pensar em frases, pensar em coisas que eu quero falar, e daí eu memorizo muito mais pensando nesses exemplos, certo? Quando você cria suas frases, quando você tenta se comunicar com alguém, você vai lembrar muito mais dessas experiências do que na lista que você viu na internet um dia. Isso daí você esquece, no momento que você fecha a aba, você já esqueceu. É bem complicado isso daí. Mas essa é a minha opinião, é o jeito que eu aprendi, é o jeito que eu decoro mais fácil. Eu sei disso porque essa sexta-feira eu dei aula para uma aluna e ela ama gramática. Ela realmente pega uma lista assim, de verbos, ela pega uma lista de regras e ela realmente decora. E supostamente está dando super certo para ela. Ela tem um inglês bacana, tá chegando pro avançado agora. Então, sim, peguem as minhas recomendações com um pouco ali de bom senso. Se você acha que você aprende bem assim, bola para frente e aprenda no seu ritmo, da sua maneira. Você que decide os seus estudos, é isso que eu quero chegar. Vamos fazer mais uma, porque o tempo já tá meio que assim, eu pensei que eu terminar essa cidade, mas eu tô empolgado hoje para falar, porque eu comi pastel. Vamos fazer mais uma pessoa, daí a gente termina por hoje, beleza? Olha o Zack de volta, ó. How's the work coming? Como é que o trabalho tá andando, né? Geralmente essa expressão a gente usa assim, coming along. Tem uma expressão como é que andam as coisas, né? Por exemplo, meu curso de inglês está indo bem, certo? Eu posso falar assim, my English course is coming along nicely, coming along, certo? Então, tipo, come along é tipo, como é que ele está indo? Se tem, tipo, um frango no forno, eu posso falar assim, how's the chicken coming along? Como é que tá indo o frango? Eu falo assim, it's coming along nicely, it's coming along okay. Tá indo bem, tá indo ok, né? É uma expressão bem bacana. Ele falou mais uma expressão aqui que é o keep at it now. Keep at it now. Keep at it now. Keep at it now. E tipo assim, agora de cabeça não lembro muito bem o que ela significa, mas dá pra pegar a vibe do que ele quer falar, né? Tipo assim, continue em frente. Tipo assim, trabalhe firme, né? Essa que é a ideia que eu sinto nesse daí. Será que existe alguma expressão? Vamos dar uma olhadinha. Não tenho medo, por exemplo, de falar, não, esse aqui eu não entendo. Vamos pesquisar. Isso não é problema, isso acontece com todo mundo, na verdade. Tem a maioria das coisas que, principalmente quando tá começando, mas eu vejo isso toda hora comigo também, que você sabe a ideia do que a pessoa quer se comunicar. Você entende o que a pessoa tá falando. E você pega esse senso que você entendeu, só que você não sabe explicar certinho. Isso é uma coisa que vai acontecer muito com vocês. E por que eu falo pra vocês não terem vergonha de pesquisar, vergonha de falar que vocês não entendem? Porque isso é uma coisa que acontece muito. Por exemplo, eu não tenho certeza exatamente assim, da melhor tradução disso daí pro português. Eu fiz alguns chutes, por exemplo, continue firme, tipo, um bom trabalho, bola pra frente.
mas eu não tenho certeza. Mas tá vendo como você meio que vai adivinhando os significados pelo contexto? Isso acontece toda hora, isso acontece tipo muito, 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 muito. Por exemplo, toda vez que vem uma gíria nova, vamos falar, você vai conversar com alguém de São Paulo, vai conversar com alguém do Rio de Janeiro, ele começa a falar uma gíria que você não conhece, nas primeiras vezes você não entende 100%, mas depois você já pega o feeling. E provavelmente você não vai ter que pesquisar na internet, você não vai ter que perguntar para alguém, você pega o significado. Vou pesquisar aqui no meu celular, eu conto o significado aqui da expressão e eu vejo se eu acertei ou não, né? Se eu cheguei perto ou não. E se eu chegar muito longe, se for uma expressão muito nada a ver do que eu falei, não tem problema. Se você vai fazendo os seus previsões, os seus palpites, e às vezes você acerta, às vezes não. Mas na maioria das vezes você consegue chegar bem perto do significado só pela vivência ali, só pelo contexto. Isso é muito importante, porque é basicamente assim que a gente realmente aprende a nossa primeira língua, a nossa língua materna. Então essa é uma habilidade que o nosso cérebro tem e a gente tem que tirar proveito disso. Vamos dar uma olhadinha então. Ó, if you keep at it, you continue doing something that you have started, even if you're tired or would prefer to stop. Se você keep at it, eu geralmente não pesquiso em traduções, eu pesquiso a definição em inglês primeiro para eu pegar o significado direto, né? Basicamente você continuar fazendo alguma coisa que você começou, mesmo se você estiver cansado ou querendo parar. Então em português, seria tipo assim, continue firme, né? Então tá vendo que a gente sabia o que significava a expressão, certo? Mesmo sem saber traduzir 100%. E isso às vezes abala um pouquinho a confiança, mas isso é normal, isso acontece com todo mundo. O processo de tradução às vezes é bem peculiar, bem engraçado assim. Às vezes dá uns bug mental mesmo, é normal. Não deixe isso abalar a confiança de vocês, beleza? Eu acho que eu vou terminar aqui por hoje, pessoal, porque o vídeo já está um pouquinho mais extenso, ainda tem bastante slide pro futuro, né? Se vocês quiserem ajudar o canal, não se esqueçam de dar like nesse vídeo, dar like nos outros vídeos também. A gente está começando forte aí no YouTube, eu preciso muito da ajuda de vocês, que um dia eu quero realmente pegar isso como profissão, e se eu realmente conseguir dedicar o 100% para o YouTube um dia, pode ter certeza que vai ter mais vídeos de inglês, e os vídeos de inglês eu planejo sempre ser grátis. Quem sabe eu até consigo preparar um material, preparar algumas aulas mais interessantes, né, em outro portal, mas um compromisso que eu tenho para vocês aqui é que sempre eu vou ensinar inglês de graça na internet. Eu acho que o inglês é uma coisa super bacana que muda a vida das pessoas e eu vou fazer o meu máximo para conseguir espalhar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, ok? Então me ajudem nesse objetivo e eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Um beijo!